Qual será o mundo? Informações surpreendentes em relação à Terra. E minha expressão, uma mensagem a todos. Também passaremos sobre a origem do homem na Terra. Você pode falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Toda a verdade. Também sobre Deus, o arquiteto do universo. Apenas que possui conhecimento. Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Unificação do Conhecimento. Eu sou o Rafael Hungria e nós estamos aqui hoje para uma live muito especial. Primeiramente, quero dar boas-vindas a todos que estão participando hoje conosco aqui, prestigiando esse momento, nossa 100ª live Conversas. Não vai ser comigo hoje, e sim com o presidente de Dáquila, Urandir Fernandes de Oliveira. Preparados para mais uma noite de muito conhecimento? Então vamos lá. Queria chamar nosso amigo, presidente, parceiro de Dáquila, pioneiro, que iniciou todo esse trabalho, que hoje todos nós estamos aqui usufruindo e dando continuidade nessa parceria junto a ele. E todos, né, os nossos parceiros que estão conosco há muito tempo. Boa noite, Urandir, seja bem-vindo. Olá, boa noite, Rafael. Boa noite a todo o pessoal que está assistindo aí. Tá? É uma honra, principalmente nessa, né, uma centenária, essa live centenária, isso aí é muito gratificante, participar desse momento, né? E vamos lá, vamos trocar ideias, conversar com o pessoal aí que também, através das perguntas, eles passam muita informação e enriquece o debate, né? Então, estamos aí na tentativa, né, de realmente absorver o máximo de informação possível e também poder retransmitir, passar para aqueles que ainda não ouviram, né? Vamos lá. E além disso, né, só polêmica, né? Pois é, a gente está percebendo que os parasitas da internet, né, por que eles se preocupam tanto, né, com o Dáquila? Parece que ficam em cima, né, com obsessores. O que está acontecendo, Bruno? É interessante, tem uma onda, parece que de vez em quando aparecem algumas pessoas, né, que ajudam pra caramba, e em outros momentos pessoas que tentam atrapalhar, mas não atrapalham nada, na realidade a polêmica deles só chama mais a atenção dos outros, né. Agora, parece uma pobreza, né, de espírito, uma pobreza de conhecimento, né, as pessoas sem muito fundamento, sem argumento, e acaba que tentando chamar atenção para si, falando mal dos outros, né. Apesar do que o nosso assunto é sempre muito polêmico, e falar sobre vida fora da Terra, falar sobre Deus, Cristo, sobre antropologia, arqueologia, essas novas descobertas aí, a população não foi preparada para ouvir as verdades, ela foi preparada para um teatro, né? Para serem condicionadas a seguir uma cartilha, a seguir uma demanda aí, de acordo com os interesses dos poderosos que governam o mundo, e isso realmente prejudicou bastante o conhecimento, principalmente a clareza mental. E as pessoas às vezes acham que intelectual é aquele que estudou bastante, que pesquisou, que memorizou, que absorveu 10 mil livros aí, não quer dizer nada isso aí. O conhecimento, a nobreza, a riqueza, ela está na experiência da pessoa, ela está na prática. Não adianta nada, a mesma coisa você botar, pede um engenheiro civil para ir sentar tijolo, ele não vai conseguir. Pede um médico para ir capinar não vai, entendeu? E a mesma coisa, pega um campeiro lá para fazer o trabalho do médico, não vai fazer. Pede um pedreiro para fazer o trabalho do arquiteto, não vai fazer. Então, cada um na sua área, né? Só que tem pessoas que gostam de se aparecer, não tendo conhecimento da área das outras pessoas, não tendo conhecimento de causa, não tendo uma experiência, ela ataca, fala, por quê? Para chamar a atenção. Ainda mais essa questão também, as mídias estimulam para que as pessoas, quanto mais visualizações, quanto mais alcance, quanto mais, né? Então, tem umas pessoas que ficam sedentas e tentando fazer de tudo, outros são até pelado aí para chamar a atenção em seus canais, para visualizações, e outros, né, talvez não tenham um corpo tão belo assim para se mostrar, vai falar mal dos outros, né? Vai falar mal daqueles que estão mostrando algo novo. E como são assuntos polêmicos,
Então, alguns ajudam muito e outras pessoas, para se aparecerem, elas vão falar mal, vão falar besteira sem conhecimento de causa, sem nunca terem. Imagina eu falar, bom, vou falar mal do Rafael, o canal dele é isso, é aquilo, ele fala isso, não concordo. Sabe, você não concordar no que chama é uma coisa, agora você atacar as pessoas, perseguindo as pessoas, já mostra um certo desespero, né? Falta de conhecimento, falta de segurança. O que é a inveja? A inveja é falta de capacidade. Então, se eu sou invejoso, eu vou falar mal do fulano na B ou C, porque eu não tenho capacidade de falar, dizer, ou falar, ou mostrar aquilo que a pessoa está mostrando. Então, eu estou sendo uma pessoa realmente contribuindo de forma negativa para o mundo, e não positiva, né? Na realidade, a nossa posição aqui foi sempre a defensiva, né? Ah, o Urandir é isso, o Urandir é aquilo, entende? Bom, o Rafael fala muito sobre A, B ou C. Não, o Rafael está mostrando que coletou, que pesquisou, que teve como experiência, da mesma forma que outras pessoas também. Mas tem muito disso aí, né? Acho que eu vi, né, quando você abre a internet assim, principalmente que nós divulgamos em sobre Ratanabá, sobre Anunnakis, sobre Deus, qualquer assunto que mexe com a imaginação, que mexe um pouco com a crença da pessoa, desmorona e vem um montão de ataques, né? Claro, todas as pessoas, quem se coloca a público, né, realmente está sujeito a tudo isso aí. Mas ataques pessoais, de desespero, né, de causa, quer dizer, são pessoas despeitadas que não têm argumento, não têm certeza do que falam, não têm certeza do que são, então prefere falar mal das outras pessoas para ver se consegue visualizações, se consegue seguidores, né? Então essas bobeiras aí que o sistema nos oferece, que às vezes ajuda e muitas vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Mas aí você tem alguns aí, né, que eu fiquei sabendo, e você coletou algumas informações aí dos nossos amiguinhos que não gostam muito do nosso trabalho. É verdade. A gente percebe que mexe, né, com as crenças, mexe com a ciência que está estabelecida, os paradigmas, né? E é difícil para essas pessoas, principalmente aqueles que detêm um certo status na mídia. A internet agora está cheio de cientistas, cheio de gente que nem diplomas tem, na verdade, e fala o que quer, né? O que bem entende sobre os outros, sobre qualquer um. Mas existem algumas pessoas, né, que estão aparecendo bastante, falando muito de nós, de Dáquila. A gente não costuma responder, a gente nem perde tempo, né, com esse tipo de reação que as pessoas difamam, falam. Estamos acostumados, você principalmente, desde o início do antigo Projeto Portal, vem sendo perseguido, difamado, e hoje está aí, sucesso absoluto, o grupo crescendo cada vez mais, expandindo no mundo todo, até em outros universos, né? E não vai parar. Exato. Então, a gente nem ia, né, na verdade, comentar sobre esses vídeos, mas muitas pessoas perguntam por que a gente não responde a esses vídeos, essas pessoas, e a gente vai passar hoje aqui um pouco dos parasitas, né, só para vocês terem uma ideia, e o Urandi vai comentar em cima o que ele pensa, né, a respeito. Combinamos de fazer isso para a gente introduzir nossa live hoje. Principalmente quem falou aí de Ratanabá, nosso parceiro, amigo das estrelas, sobre Terra Convexa, sobre Dáquila, até mesmo falando, né, atacando a imagem dos pesquisadores de Dáquila. Vamos lá, Ura? Vamos dar uma sapateada aí? Bora dar uma olhada aí. Existe um reverendo, um pastor, e ele falou, na visão religiosa, que a gente respeita, a gente nunca atacou nenhuma religião, pelo contrário, a gente busca, né, essa unificação. Exato. E as pessoas com as crenças, né, e muitas vezes o fanatismo, acabam se sentindo até ameaçadas com algumas informações de Dáquila, mas a gente está buscando entender. Então vamos ver esse primeiro vídeo. Esse cara, num podcast, ele falou de nós, uma coisa muito interessante. Vamos ver. Você estava falando aqui do caso ET Bilu. Pois é, o icônico ET Bilu. Isso, e os desdobramentos do caso aí, de outras tantas coisas que rolaram. Se você pudesse contar um pouco pra gente aí, como é que foi essa parada de venda de iglus, Terra Convexa e a cidade nova que tá embaixo ali da Amazônia, né? Na verdade, o que acontece? Antes da gente entrar no mérito do ET Bilu, a gente precisa entender o que gera isso. O que gera alguns personagens icônicos que sofrem o risco de virarem mito, mas pior que o mito, piada. Esse é o problema. Quando a gente fala de ET Bilu, a gente torna estúpida uma discussão ufológica que é muito séria. O problema é quando a gente faz isso de uma forma manipulada ou, na melhor das hipóteses, infantilizada. E justamente essa criatura se apresentava pelo nome de Bilu. Baita nome. Fácil. Cabalístico, não é? Bilu. O que significa Bilu? A gente estava conversando o significado de Humberto, de Daniel, o Bilu. Entende? Então, só por isso já vira uma piada. O caso do... Apenas busquem conhecimento.
a Terra convexa. E hoje o mesmo grupo fala de Ratanabá, da questão do ET Bilu e agora de Ratanabá. Você viu que ele fala o que ele bem entende, né? Sendo nunca pisou em Dáquilo. Coitado, é uma pobre criatura rastejante aí, pelo que deu para ver, espiritualmente falando. Você disse que ele é um pastor, né? Eu acho que está muito longe para ser um pastor. Eu acho que é uma ofensa até para as religiões. Quem está a serviço de Deus não vem falar mal, não vem querer inventar mentiras de pessoas ou de qualquer um para poder realmente ganhar visualizações, ganhar seguidores, né? Ou ter projeções. Então, para mim, é um pobre coitado aí, rastejante aí, com o intelecto de uma ameba, que realmente não sabe o que está falando, não tem conhecimento de causa, tem medo. Você vê que todas as pessoas falam sobre nós, sobre o Bilu, tem medo. Nenhum deles fala com segurança porque eles têm medo. E o pastor aí, para ser pastor, está muito longe, ele vai ter que voltar muitas reencarnações aí para conseguir evoluir e se considerar pastor. E talvez ele esteja preocupado com os dízimos que ele precisa do pessoal, né, para conseguir sobreviver. Nós não temos essa questão, não. Os extraterrestres existem, tudo que nós conseguimos foi com muito trabalho, muito suor, sem depender de ninguém, nem como eles dizem aí, que vendemos terra na lua, né, como esse inteligente aí acaba falando, né? Se as terras não eram nossas, por que nós temos até hoje essas terras? Quer dizer, então foi um complô, e eles compram uma narrativa aí de algumas pessoas da ufologia casuística que se sentem prejudicados com o trabalho didático em relação à ufologia. Então, no Brasil, infelizmente, é isso aí. Enquanto lá no mundo a ufologia é uma ciência, aqui é motivo de piada. E os próprios ufólogos, alguns, não todos, tem uns que são mega estudiosos, né? Mas alguns ufólogos preocupados com o nosso trabalho, ao invés de entender, eles passam a ofender, como esse pastor aí, que de pastor não tem nada. Eu acho que ele vai ter que pastorear muito, vai ter que pastar bastante, comer muita grama, para poder o intelecto dele evoluir um pouco mais e realmente chegar a uma sabedoria, pelo menos na média populacional, né? Então, acho que está muito longe realmente de crescer um cara desse. Então, se eu fosse ele, eu tinha vergonha de falar que é um pastor. Ele não tem nobreza nenhuma, não tem diplomacia, não tem conhecimento e tem medo. É um medroso. Lamentável, né? Agora vamos ver o que o Sérgio Sacani, um outro suposto cientista, né, falou. Ratanabá, né? Ratanabá. Ratanabá. Agora entrou na moda essa Ratanabá. O que ele falou do Ratanabá é verdade mesmo. Isso aí não é um negócio de agora, entendeu? Esse negócio de cidade perdida na Amazônia é um negócio de muito tempo. Lógico que agora, o que aconteceu? Começou a ter técnicas como o LiDAR, que é o equipamento a laser lá, que ele retira virtualmente a selva. E aí você vê coisa embaixo. Qual que é o problema do Ratanabá, cara? Não é isso, não. Ratanabá pode ser até que exista, entendeu? Uma cidade ali naquela região. Eu pensei que tivesse pacificado que existiu. Não, ninguém sabe. O problema não é esse, cara. O problema é o que eles falaram, da data, cara. De 450 milhões de anos atrás. Ah, não. Antes da espécie humana. Não, o problema nem é antes da espécie humana. É só para lembrar a espécie humana. Vamos arredondar 300 mil anos. E os primeiros seres humanos da América, 16 mil anos. Se eles falarem assim, não, achamos uma cidade que tem 3 mil anos, beleza, pode ser mesmo. Entendeu? Pode ser, não tem problema nenhum. Não vai ser legal, não vai ser uma grande novidade, porque já tem várias outras urbanizações que foram descobertas ali na Amazônia. O problema não é a cidade em si. O problema é quando eles falaram, que é 450 milhões de anos, e que não é humana, né? Que é da raça Muriel lá, né? Que é uma raça que ela não mexe com terra, ela mexe com plasma, eletrificado. Então o problema é as coisas que estão... Eles inventaram essa raça, Sérgio. Ué, é quem inventou, cara. É o cara do ET Bilu, né, cara? Esse cara. É o Grandi que inventou essa história toda, cara, do Ratanabá e tal, entendeu? Só que ele fala, não, isso aqui não é nada de humano, isso aqui é da raça Muriel, que é uma raça que habitou a Terra 600 milhões de anos atrás. Ué, o ET Bilu não é? O ET Bilu Cara, você tem que ficar ali no meio do matinho assim, falando de bagulho, tá ligado? O nome do ET Bilu. Era o nome. Porque a gente fala assim, né, que quando encontrar a vida vai ser um caos, né? E eu acabo até citando e falo assim, cara, eu acho que até na religião, em algumas, não, isso sim, pode criar uma confusão gigantesca. Vai dar uma confusão generalizada, com certeza, com certeza. Só que assim, é difícil falar do que seria se não for, entendeu? Até lá, eu, Rodrigo, não fecho questão que Deus criou só o planeta Terra com vida. Nesse universo imenso, mas isso aqui é chutologia, não é nem Bíblia, nem ciência, é chutologia. Se a casa do pai é o céu, então você pode interpretar. Você pode interpretar, mas é uma interpretação. E a gente sabe que tem os anjos, mas não fala, então não diz nada. Então na chutologia, mas é chute. Mas você acha que em algumas religiões ia dar problema sério, né? Com certeza. Não, todas as religiões. Isso na ciência, todo mundo. Ia dar uma... Você entendeu? Isso é incrível. Mas a gente tem que achar eles, isso é importante. Eles não podem achar nós. Só não ia dar bronca para o Bilu. O ET Bilu. O ET Bilu ia estar tudo beleza, já estão preparando. Se os caras encontrar nós, a gente sabe o que acontece, né, não, Sérgio? Opa.
Rafa, você viu aí a expressão do Sérgio Sacana? Eu vou falar sacana, não é nem sacana, é Sérgio Sacana com ele mesmo. Sacana com a população, sacana com as pessoas que acreditam nele e sacana com as pessoas que ele tenta manipular. Então, para você ver o grau de frustração do cara. Para começar, o próprio físico dele já mostra que não anda, não caminha, não pratica esporte, não faz nada da vida, não tem nenhuma ação que favoreça a sociedade. Ele lê algumas coisas de astronomia, para o público dele tenta falar algumas palavras técnicas, porque o leigo não entende, e para se colocar como intelectual, como sábio, como inteligente, mas na realidade é um frustrado. Ele só come, bebe, aumenta seu peso e não faz nada para ajudar alguém, nem a ele mesmo. Não estou falando contra nem desmerecendo as pessoas que têm um aumento de peso. Eu estou falando do cara em si, da personalidade dele, assim, da personificação astronômica que ele tenta incorporar e passar para as pessoas como se fosse um guru, um sábio das estrelas. Então ele não sabe nada de astronomia. Ele fica assistindo documentários, lendo livros aí, pegando carona nas reportagens de estrangeiros aí, de outras pessoas, outros astrônomos da vida aí, e tenta colocar como se fosse ideia dele. Ele é um plagiador. Então, um cara frustrado da vida, que não tem sucesso, já é derrotado por natureza, ele não consegue mostrar o que ele queria ser. Ele não consegue realmente demonstrar de uma forma física. Então, ele fantasia uma história, ele fantasia um personagem astronômico, intelectual, né, que de intelectual não tem nada ali, porque não tem nem coragem de encarar a câmera, que ele fala de cabeça baixa, como um porco. Então, ele não tem coragem de encarar porque é mentiroso. Ele não está falando a verdade. Ele sabe que nós estamos certos, que tudo existe. 450 milhões de anos. Então, o cara não estudou nada da vida, nem se atualiza. Por quê? Recentemente, uns 3, 4 meses atrás, cientistas encontraram na Antártida esqueleto de hominídeos congelados ali, com mais de 600 milhões de anos na datação da ciência. Como é que o inteligente aí fala que é impossível, que não existia nem dinossauro e tal, e agora a ciência mostra os hominídeos aí com 600 milhões de anos, quer dizer, muito mais do que a datação que nós falamos, porque pesquisamos. O cara nem teve o capricho de, bom, em Urandio, que é Dáquilo, eu quero saber qual o método, a metodologia que vocês utilizaram para encontrar essa datação, para encontrar essa época aí e tal. Nem isso o cara fez, simplesmente foi falando besteira, ele e outros lá, aqueles outros que fazem parte do teatro, né, do circo, também rindo lá, porque não, ele sabe da verdade, tem medo da verdade, dá que ele está mostrando para o mundo a verdade, e eles estão com medo. Eles estão com medo porque não são eles que estão trazendo a verdade, não são eles que estão trazendo à tona, não são eles que estão realizando a descoberta, mesmo porque não tem nem coragem na vida. Nenhum daqueles tem coragem de nada, tá? Só pelo físico dele, pela expressão corporal, vê que não são nada, não são ninguém. São um bando de ratinhos assustados aí, tentando apedrejar o gato que está olhando para eles lá de fora e não sabe qual a hora que vai ser batido uma unhada em cima deles aí, em cima da parte que eles pensam serem intelectuais, né? Então não tem expressão nenhuma. Mas eu desafio o inteligente aí a debater comigo sobre astronomia aí 2, 3 horas, eu desafio ele, podemos botar 1 milhão na mesa aí, quem pagar mais mico perde 1 milhão, tá? Se ele é macho, se ele é intelectual, se ele é tão sábio assim, tá postado aí, tá o desafio do Sérgio Sacana e todos esses bobeirão que estão junto com ele aí também. Então esse já fica o desafio aí pro Sérgio Sacana aí, que é um frustrado da vida, a própria expressão física dele já mostra isso aí, que é uma derrota, é derrotado, e não busca nada para melhorar, só para piorar a situação. Então, são esse tipo de pessoas que o Brasil tem aí, esse tipo de intelectual, ou intelectual bobal, que se apresenta na internet dizendo que é o tal, só plagiando coisas de gringos, de pesquisadores que já fizeram aí. Qual a pesquisa que esse cara fez? Ele não sabe nada de astronomia. Quando ele subiu um morro, aliás, ele não aguenta nem subir no morro, né? Não aguenta nem subir no morro para fazer uma pesquisa astronômica. Então, como é que ele quer realmente se passar por intelectual? Isso para mim é um bobal, é os boçais, parasitas da internet. Aí agora tem o pastor Rodrigo Silva, também tem medo dos seus fiéis aderirem à DAC da pesquisa, que já estão dele muitos, né? E ele perder mais parte do dízimo dele também, da venda dos livros. Então, cadê a parte intelectual do Rodrigo Silva? É um intelecto bobal também, é um parasita da internet, um parasita de si mesmo.
Ele está acostumado com a arqueologia bíblica. Uai, não está no Brasil? Por que não pesquisa no Brasil? Olha quantas cidades perdidas nós temos na Amazônia e fora da Amazônia, nós temos em Piauí, nós temos na Bahia, nós temos aqui no litoral paulista. Por que esses intelectuais não pesquisam nada? Uai, não se diz, não são arqueólogos, não são astrônomos, não são os bambambam da internet? Para mim é um bando de marionetes do sistema. Então, se ele pesquisa arqueologia bíblica, arqueologia egípcia, como ele se diz, né? Porque ele não sabe nada, porque ele nunca mostrou nenhum projeto, nenhuma ação, o que esses caras fizeram, o que esses parasitas da internet fazem ou fizeram de bom para uma pessoa que você quer na vida. Mostra, duvido. Então, assim, eles vão continuar parasitando, eu espero que depois dessa live eles tenham um pouquinho de vergonha na cara, né? Que eles gostam de falar do Bilu também, né? Você viu que toda hora eles puxam o assunto do Bilu? É o medo, né? Porque todos sabem que o Bilu é um personagem real. Uns falam, o Urandir é pai de Bilu, o Urandir contrata capangas, o Urandir contrata fulanos, A, B e C. Então eles morrem de medo, porque o Bilu é um deles, de fora de outros mundos que visitam a Terra, né? O Bilu é só um personagem aí que as pessoas gostam muito dele pelas brincadeiras, né? E pela personalidade que ele adotou enquanto for preciso. Agora, quantos já tentaram desmascarar? Quantos já tentaram provar que era mentira e que quebraram a cara, se deram mal? Porque é real. Não existe maneira, não existe um meio na Terra de provar que tudo isso é mentira, porque é real, é verdade. Então, as pessoas têm medo porque estão acostumadas com arroz e feijão aí, dado de bandeja aí pela ciência tradicional, que não busca nada além da metodologia criada há mais de 300 anos, né? Fica estacionado em cima disso, não levanta o bumbum na cadeira para pesquisar, principalmente essa parte astronômica, e quando se depara com uma realidade um pouco atípica, já morrem de medo, e quem está com medo, a tendência é o quê? Atacar. Quando você está amedrontado ou intimidado por alguém, você vai o quê? Falar mal, ou vai berrar. É o boizinho no curral berrando, né? Chamar atenção aí para alguém acudir, alguém ajudá-lo, né? Mas são todas pessoas desorientadas, pobres de espíritos aí, né? Mas o desafio para o Sérgio Sacana está mantido aí. Eu quero ver se ele é macho, se ele tem conhecimento mesmo. Eu não sou estudante de astronomia, nunca fui. E ele se diz o bambambam. Para mim é um plagiador das pesquisas dos outros aí, além de alguns livros que ele estudou aí. Então, as pessoas têm que criar vergonha na cara antes de sair falando determinadas coisas da internet. Além do processo, né, crime, né, que vai responder, né, todos eles, né, alguns já receberam notificação, e assim vai. Aí as pessoas falam, Urandir, mas está processando todo mundo agora? Tô, sim, vou fazer. Cada um que falar besteira vai ter que se responsabilizar pela palhaçada que está realizando, pelo teatro que está. É bom falar na internet bonitinho, na hora que a justiça bota na mesa lá o que você tem que fazer, aí se borra todo, né? Faz xixi fora da bacia aí, ó, como aqueles outros já fizeram, sumiram da internet, tiram os vídeos tudo que falou mal, com medo, né? Então espero que eles não tirem o vídeo. Bom, não adianta tirar, porque já está tudo registrado, aí já gravamos, né? Já baixamos, e eles vão receber o convite, né? Alguns desses aí já receberam. Então por quê? A vingança? Não, eu não vou sair brigando aqui, como você falou no início, não vamos sair daqui falando besteira, mal de pessoas na internet, não. Nós estamos fazendo uma defesa aqui porque nossos participantes perguntaram, falaram muito, pediram muito, caramba, vocês não vão se defender, vocês não vão falar na internet sobre esses caras aí, vão deixar eles falando, a nossa resposta é na justiça, só que a justiça não vai botar na internet que os caras foram condenados e estão sendo processados por asneiras que falaram aí. Então nós estamos, né, aproveitando o centenário, essa live centenária aí, realmente fazendo um marco nessas demagogias de nossos colegas que se pensam ou se colocam como intelectuais. Intelectuais do quê? Do próprio circo dele, da palhaçada deles, né? Só se for. E tem também os ufólogos, né? A gente acompanhou aí durante anos nosso amiguinho Gevaer, né, da revista UFO, fazendo várias coisas interessantes aí, mas fracassou na sua tentativa, né? Contra você, contra a Dáquila. Agora tem um outro ufólogo, né, o Edson, ele está por aí falando bastante coisa sobre ufologia. Tem mais um, né? Um estudioso aí de casuística, né? E falou de nós também, interessante. Nunca foi a Dáquila, ufólogo, hein? Nunca foi a Dáquila. E quis falar da gente, vamos ver o que ele falou aqui, junto com o Sérgio Sacana, inclusive, e o produtor do CQC, aquele cara que foi lá atrás. A Patotinha, tamo junto. O circo montado, né?
Exatamente. Vamos ver. Um tripulante de um OVNI viria lá dos confins do universo para falar busque conhecimento. E ficar no meio do mato. E ficar no meio do mato, na moita, escondido. E dá os pulos, lembra dos ufologia séria, ela tem padrões. Ela trabalha com padrões. Então, um pouso que ocorre aqui vai acontecer no Japão, na França, da mesma forma. O Bilu não existe padrão. Não existe que o Bilu apareceu em outro lugar, entendeu? Pode ser que, a partir de agora, como eu tô falando isso, aí o projeto Portal tem uma ideia e vai aparecer agora o Bilu lá em Ratanabá, sei lá, em algum outro lugar assim, esquisito, entendeu? Aqui mirando, eu falei, a hora que eu escutar um barulho, eu vou meter a luz, vou meter o dedo na câmera. Cara, eu escutei o barulho e apertei. Pá! Na hora que eu apertei, bicho, eu vejo um cara de moletom com a cara pintada de verde e um capuz. Se quiser que eu vou lá, eu vou, entendeu? Tem uma galera do grupo nosso, né, que acompanha lá no canal Enigmas e Mistérios, que até falou, vai lá, tal, não sei o quê. Pode ser até que eu vá aí pro documentarista pra gente ver esse negócio aí de perto. Se o ET Bilu estiver lá, de fato, tem que ir lá, pessoalmente, e ver, porque pelo material do CQC, da Record, etc e tal, daquela época, alguns cinegrafistas ali disse que era o próprio Urandir, mas por que fizeram, então, alguma manipulação também nas imagens? Havia algum propósito? Como era um programa humorista, de repente tinha algum objetivo? Provavelmente. Depois eu publiquei a segunda parte, onde eu mostro uma perícia das imagens que foram exibidas no programa CQC da Bandeirantes em 2010, que também abordou o mesmo assunto. Na época, Danilo Gentili era apenas um repórter. E o que aconteceu? João Mesquita, que na época era cameraman, produtor do Danilo Gentili, havia feito uma declaração de que ele viu que era um cara no meio do mato. Eu vi que era o Urandir. Ele sabe que eu filmei ele. Então vocês parem de me encher o saco do Danilo, que essa imagem nunca vai parar de ficar guardada aqui no meu arquivo. Tá bom? Passaram mais de 2 semanas que eu havia entrado em contato com o João Mesquita nas redes sociais e eu não tive nenhuma espécie de resposta. E só depois que eu publiquei a segunda parte do documentário é que o João Mesquita se manifestou. Oi, pessoal, tô postando essa história aqui porque tem um monte de gente comentando, inclusive a minha foto da minha esposa, sobre o ET Bilu, pedindo para eu liberar a imagem do ET Bilu, e eu acho que vocês não prestaram muita atenção no que eu expliquei no podcast. Talvez eu tenha contado mal a história, mas vamos lá, mais uma vez. Estava com uma câmera no peito, só segurando ela no peito, apontando para o mesmo campo de visão que eu tinha, certo? Então, o que eu contei lá foi o que eu vi a olho nu. Eu expliquei isso. A olho nu, eu vi a imagem de uma pessoa com um monte de mato amarrado no braço e que se escondia, usava o mato para se esconder. Essa câmera, uma câmera antiga, ela não tinha recurso técnico suficiente para captar a imagem que eu estava vendo a olho nu. Então, o que eu via não era o que estava sendo gravado. Ou seja, a imagem captada não tem o ET, não tem nada, na verdade. Não tem o mato, não tem ninguém. É só uma imagem muito escura. E o que eu falo no fim, que eu mando um e-mail dizendo que vamos combinar, é porque a pessoa que estava se passando por ET viu que eu apontei essa câmera para ela, mas ela não sabia se eu tinha conseguido captar de forma eficiente. O que eu quis dizer ali no e-mail é que eu estava blefando para eles, que eu tenho a imagem captada. Eu não tenho a imagem captada, eu tenho aqui o relato. Eles acham que a gente tem a imagem bem captada, mas a gente não tem a imagem bem captada. E outra, essa imagem não é um arquivo pessoal meu, isso é um arquivo da Band, do CQC, da antiga produtora iWorks da Quatro Cabeças. Então eu não tenho essa imagem, não está comigo essa imagem. De assunto como o Bilu, ele ridiculariza o termo Totalmente. Na minha concepção, né? Na minha concepção, sim. Tanto é que algum tempo atrás, eu até falei, pô, se eu tiver a oportunidade de ir lá, nesse local, eu quero pegar o ET Bilu na unha, entendeu? Aí a gente vai ver se é verdade ou não, se é real ou não é, ou se é uma pessoa ali travestida, entendeu? Como algumas pessoas já falaram que é, entendeu? Então, aí eu teria a certeza absoluta com o que eu tô tratando, que eu não tenho medo de ET, não. Queria saber o que vocês acham do cara por trás do ET Bilu. Conta aí pra nós aqui no chat. Mas lá vem o Jaime com polêmicas, né? Só dizer que tem um episódio aqui que veio o cara do Ratanabá, que é o mesmo do ET Bilu, né? E contou toda essa história aí. Tem o pessoal, o diretor do The Noite, né? Que foram lá fazer uma matéria e diz que é uma farsa, não tem? Tem toda essa discussão aí. E ele falando a versão deles. Lá do pessoal do Ratanabá e ET Bilu. E vocês querem falar alguma coisa? Eu não. Eu prefiro tratar de coisas mais concretas, da ufologia, Noite Oficial dos Olhos, Casa Varginha, é foda, esse tipo de coisa, né? Ô, que é o escopo do nosso trabalho, né? Sim, nosso trabalho científico dentro da ufologia. Então... o ET Bilu acaba atrapalhando, de repente, essa discussão mais profunda por falta de provas e tudo mais. Agora, eu encontrei um ET brasileiro de verdade, não sei se você conhece. Esse aqui fez muito sucesso aqui, põe aí. A hora que eu fui atravessar... Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Tá vendo, Danilo? Ele? Lá do na lado, frente, aqui, ó, do lado da arvorezinha. Se mexe pra ele te notar. Tô vendo. Não dá pra pegar. Mas confia em mim. Tudo que eu tô falando, eu tô vendo de verdade. Não tem por que mentir. Pelo contrário, se fosse mentira, eu teria mais motivo pra fazer piada. Olha lá, eu vi agora, velho. Acabou, você pegou aí? Você pegou? Ele é baixinho, apareceu uma luz.
O caso do ET Bilu é real? Você investigou? Vou ser muito sincero Vou contigo. ser muito sincero com você. Eu vi pessoalmente, hein? Para mim é um fraude. Para mim é um fraude. Olha, vou te falar, Ricardo, eu apresentava no Brasil um programa chamado CQC, eu era repórter, e eu fui lá pessoalmente. Esse sim, o João, que é o diretor aqui do programa hoje, ele era produtor do CQC, foi comigo, lembra, João? Lembro. E o que você acha, João? Você foi lá, você viu frente a frente, o ET Bilu, era fraude ou não? Se eu falar de novo, vou encher meu saco no Instagram. não vou Olha falar só, mais. você vê que o João tem medo de comentar o assunto. Quem quiser, vai lá no YouTube, pesquisa aí, põe Danilo Gentili, CQC, ET Bilu. Uma hora de noite, o ET Bilu apareceu do alto da árvore. Ele falou assim pra mim e pro João, falou, estou levitando. Aí, de repente, ouviu um barulho, ele falou, já desci. Estão muito preocupados, não esquecem o ET Bilu, não esquecem Dáquila, e esses ufólogos, né? Que ufólogos são esses? Não pesquisam, não saem a campo, não tem material, não tem equipamento, não tem a menor sensibilidade do que é ufologia, fica querendo demonstrar conhecimento aí, mas cadê? O que eles fizeram? Nada, não tem nada para apresentar para o mundo. Cadê a pesquisa? Cadê os avistamentos? Tá cheio de UFOs no céu passando todos os dias aí. Por que eles não conseguem filmar nada? Esses são os ufólogos tão queridinhos aí deles mesmos, né? Porque na realidade são sozinhos aí. Eu acompanho alguns grupos de ufologia, vejo muito bem o quanto eles passam por palhaços, passam por idiotas perante o próprio grupo, porque o ego é tamanho que ele não consegue enxergar a burrice nos próprios pés. Então, são frustrados, não conseguem, não têm personalidade, não têm sucesso, não enche palestra, não enche os salões, né, durante uma palestra, não vai pessoas, a não ser meia dúzia de ufólogos entre eles mesmos, conversando há 10, 15, 20 anos, a mesma besteira de sempre. Eu respeito muito o trabalho dos ufólogos verdadeiros, dos ufólogos que realmente saem a campo, tem equipamento, ficam 2, 3, 4, 5 noites aí, durante o dia também, pesquisando e realmente fazendo relatórios. O que esses mega inteligentes têm? Nada. Só frustração, só despeito, porque não conseguem nada, não conseguem chamar atenção, não conseguem matar. E o covarde do Danilo Gentili, covarde e mentiroso. E o tal do João Mesquita aí, o outro mega inteligente aí, como um cérebro de ameba também. Covarde, porque quando o documentarista Rutan chamou ele se acovardou. Primeiro falou que viu, que era Urandini, que era fulano ABC, que tinha isso. Daí, quando foi desafiado pelo documentarista, se acovardou. Não viu nada, não, eu baixei a câmera, eu não vi, só vi olho nu. É um covarde, é um moleque, não tem o que fazer da vida. Esses caras que vivem de teatro, de circo, de palhaçada, como o Danilo Gentili, palhaços serão o resto da vida. Não tem nobreza, não tem dignidade, porque eles têm que incorporar a máscara da palhaçada para poder continuar ganhando dinheiro aí na televisão e outros mais aí. Danilo Gentili está em decadência. O inteligente do João Mesquita lá passa como piadista, como um palhaço aí, né? Principalmente em relação aos colegas aí, principalmente depois que o Rutan deu uma desmascarada nele aí, pela sua covardia e mentira. E esses outros, esse ufólogo aí, não sei nem qual é o nome desse dito cujo aí, que se coloca como ufólogo, não me lembro, né? Eu vou pegar o ET Bilu na unha, vai lá, vai pegar. Ele não tem coragem nem de olhar ele mesmo no espelho, ele não tem coragem nem de encarar os problemas pessoais da vida dele, ele não tem nem vergonha na cara de encarar as pessoas a quem ele tem certas responsabilidades aí, da mesma forma que o Sacani, da mesma forma que todo esse pessoal aí, tem um buraco imenso na vida pessoal deles, e diante das câmeras se colocam como os machões, os bambambãs, os intelectuais. Pesquisa a vida deles em relação aos seus meios, onde eles andam, com quem eles frequentam. Vocês vão ver que o que as pessoas que os conhecem falam dele. A própria família acaba com eles. Então, que moral esses caras têm para falar um ser que vem de dimensões infinitas, não só um, são vários, mas eles falam do ET Bilu porque ele é o mais atrevido, ele não tem medo, não tem vergonha, mexeu sim com a humanidade, mexeu sim com o Brasil, tanto é que toda hora eles têm que falar do nome de Bilu, porque eles sabem que existe, eles são mexidos, estão comovidos pelo Bilu, estão apaixonados pelo Bilu e pela frase sagrada, busquem conhecimento. Então, baixa a cabeça, vão ter que pagar pau para o Bilu mesmo, vão ter que pagar mico, vão ter que pedir bênção ao Bilu mesmo, porque ele sempre esteve aqui, nunca foi e não vai sair. Vão ter que engolir o Bilu e as 49 raças eternamente. Eles acham que manter o circo, a palhaçada que eles fazem, vai projetá-los. Eles estão sendo motivo de piadas.
tá? Vocês vão ver que não tem moral nenhuma, não tem dignidade, não tem personalidade, não tem coragem. São simplesmente covardes de si mesmos. Como o Urandir falou, a gente nem ia ficar comentando em cima desses vídeos, mas até o Urandir falou, vamos falar assim porque a gente tem que dar uma sapateada aí para esclarecer para as pessoas, né, para não parecer que a gente está deixando, né, falarem o que bem entenderem. Mas é muito simples a gente identificar a reação deles. Só assistindo esses vídeos vocês já percebem a reação do ego dessas pessoas. Eles estão com medo, eles estão nervosos falando, parece que eles não têm segurança, eles ficam reagindo, dando risada, sem graça, né? Eles nem querem tocar no assunto. Você viu ali. Vamos falar não tem fundamento nenhum. São os idiotas. Melhor não falar, não. Deixa quieto esse assunto aí. Ou seja, eles estão começando a ficar incomodados, né? Só que a nossa intenção não é incomodar ninguém, nós estamos simplesmente fazendo o trabalho de pesquisa e trazendo algumas revelações que muitos buscadores estão encontrando e dando valor. Felizmente, quem não acordou, despertou, entendeu, né? O entendimento ainda virá. Mas vamos lá. Tem o Rodrigo Silva aqui falando de você. Sabe, é uma psicopatia que existe na internet por essas pessoas que ficam perdendo seu tempo, falta de vergonha na cara, falando mal, atacando pessoas sem um conhecimento de causa. As pessoas estão vindo aqui e, graças a Deus, está crescendo cada vez mais o número de pessoas, não é seguidores não, de participantes, pesquisadores, tem professores, tem advogados, tem militares, tem de tudo. Todas as profissões, nós sentimos muito orgulho disso aqui, porque nós não temos preconceito nenhum, nós agregamos a todos, porque todos têm muito a contribuir. Seja o agricultor, seja o pintor, seja o pedreiro, seja o do agronegócio, seja o intelectual, o que se diz intelectual da internet aí, o parasitando todos, né? Até alguns deles depois vieram pedir desculpa aí, não, estamos pedindo desculpa aí porque realmente nos deparamos com a realidade. Então, Rodrigo Silva tem que deixar de ser vamos dizer assim, um espírito rastejante na face da terra, ter hombridade, ter vergonha na cara, ter moral e passar a verdadeira história para as pessoas, já que ele se diz arqueólogo, já que ele se diz um distribuidor da mensagem de Cristo, de Deus. Ele não tem nem respeito para com nada, com ninguém. E além disso, um coitado, você vê que ele aí, ó, olha a imagem dele. Ele está de ombros caídos, ele está olhando para o chão, ele não tem nem coragem de encarar a própria câmera. Quer dizer, um cara desse está oprimido, ele está despeitado também como sacana e como gentil, como aqueles outros todos lá. Entendeu? Então é mais um despeitado aí, tentando falar mal para ganhar seguidores, para não perder seus seguidores, não perder seu dízimo aí. Será que ele não sabe fazer outra coisa da vida, não? Se você perder todos os seus fiéis, você não tem como sobreviver economicamente, você não tem coragem de trabalhar, vai pegar uma enxada, vamos trabalhar, vamos sentar tijolo, vamos pintar uma casa, faça alguma coisa da vida, porque um dia a profissão realmente pode mudar. E você precisa saber mais coisas. Eu, na minha infância, eu aprendi tudo. Aprendi a trabalhar na roça, eu aprendi de servente de pedreiro, de engenheiro, eu aprendi sobre astronomia, aprendi sobre arqueologia, aprendi sobre medicina genética, tudo eu procurei saber um pouco, porque o amanhã você não sabe com que você vai se deparar. Então eu preciso estar preparado, porque eu preciso saber fazer de tudo um pouco, porque pelo menos eu vou conseguir sobreviver ou me defender de certas situações que possível poderia surgir. Agora, esses caras não, acho que se eles perderem o dinheirinho da internet, o dinheirinho dos dízimos, né, eles não têm o que fazer da vida e vão acabar passando fome. Não vai, porque tem muitas pessoas para ajudar. Mas, primeiro, tenham vergonha na cara, antes de falar qualquer besteira da vida de alguém, tenha consciência e clareza da besteira que vai falar para não pagar caro por isso, né? Que é o que já está acontecendo com esses intelectuais, com esses frustrados, com esses parasitas da internet. A frase tão temida, busquem conhecimento, seus parasitas, tá? Vocês vão ouvir isso eternamente, essa frase nunca vai desaparecer do mapa. O ET Bilu nunca vai sumir da mente da população. O ET Bilu vai muito ajudar você ainda, seu cabeça de ameba, seus intelectuais do nada. Vocês ainda vão depender e já estão dependendo das informações do ET Bilu. A população já está sendo beneficiada pelas informações do ET Bilu dos amigos deles. As pessoas, vamos dizer assim, que estão marginalizadas em relação à sociedade, à economia, já estão se beneficiando com as informações do ET Bilu. As pessoas que querem um prolongamento da vida, viver muito mais com saúde,
sabe, com muito mais clareza, lucidez, e estão sendo beneficiadas pelas informações passadas pelo nosso amigo ET Bilu. Busca e conhecimento. Então, eu tenho 60 anos, estou muito bem, jogo futebol, subo desse mundo para lá e para cá, tá? E você que está falando de mim, será que você faz isso que eu faço? Com 60, você com menos idade do que eu tenho pessoas aí com 40, 30 anos aí que não fazem metade do que eu faço, certo? Então, prolongamento da vida, saúde, clareza, busca e conhecimento, essa sagrada frase nunca vai sair da cabeça das pessoas, do mundo inteiro. Busquem conhecimento. O ET Bilu nunca vai sair da mente das pessoas, nunca vai sair do planeta Terra. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. E logo, logo ele vai se apresentar como realmente ele é. Eu quero ver esses parasitas da internet, aonde vão botar a cara. Se é que estarão vivos até lá, né? Quero ver onde é que eles vão botar a cara. Vamos ver se eles vão conseguir ter o prolongamento da vida até chegar, ter o privilégio de ver nosso amigo Bilu trazendo toda a sua turma, todos seus irmãos, todos seus colegas e amigos e parceiros aí, para mostrar para o mundo o quanto eles nos ajudam, as informações já nos passaram, e os momentos que eles tiveram presente em nossa vida, desde a Bíblia, seu Rodrigo sem conhecimento, desde a época bíblica, Rodrigo sem conhecimento, deprimido, ofuscado pelo próprio fracasso, que você não consegue alcançar o que você almeja, então tende a atacar e fica preocupado com perder dízimo, né? Eu tenho coragem de trabalhar, você tem coragem de trabalhar? O Sérgio Sacani, você parar de falar besteira, vai ter coragem de trabalhar? Vai ter coragem de sentar um tijolo, rebocar uma parede? Vocês não fazem nada da vida, vocês são parasitas, não só da internet, mas parasitas de si mesmo, parasita intelectual, vive na sombra das outras pessoas para tentar se projetar, falta de vergonha na cara. Danilo Gentili, um palhaço por natureza, por profissão, e um palhaço dentro de si mesmo. Falta de vergonha na cara, sem dignidade alguma, um covarde. Tem mais alguém aí? Tem a Débora, né? Ela sabe bastante, né? Vamos ver. Que história é essa de Ratanabá, a tal cidade escondida na Amazônia? Eu vim fazer um comentário sobre essa tal de Ratanabá, que aparentemente é uma cidade que foi descoberta ali na Amazônia e que, de acordo com o instituto de pesquisa responsável por essa descoberta, ela teria sido a capital do mundo antigo. Na minha teoria, vistas as pesquisas que eu faço, existiram sim civilizações no passado muito mais avançadas em tecnologia do que nós, que existiam em harmonia no mundo todo. Então, houve uma civilização perdida no mundo, que ela se encontrava em todos os lugares e unificava o mundo. Se isso foi antes do dilúvio, depois do dilúvio, são questões que eu ainda busco responder. Só que essa questão da tal da Ratanabá, eu tenho alguns problemas com essa teoria. O primeiro problema é que dessa ter sido a capital do mundo antigo. Não existe em lugar nenhum qualquer evidência, mesmo nas pessoas que escreveram história alternativa, não existe nada que possa dizer que no Brasil existiu uma civilização que foi a cabeça de tudo. Isso é antibíblico, galera, porque a Bíblia nos fala, por A mais B, as localizações dos lugares aonde toda a história da humanidade tem se desenrolado. Esse pessoal aí, como a gente vai mostrar, depois eu vou olhar o site deles e fazer alguns comentários, eles acreditam em alienígenas. Galera, não tem como você ser terraplanista e acreditar em alienígenas ao mesmo tempo. São dois conceitos que não andam juntos, porque o modelo terra plana é de uma estrutura fechada, aonde nada vem de fora. As únicas entidades que vieram de fora foram os anjos caídos na época de Jared. Falar que existem alienígenas como Anunnaki. Pessoal, essa história da Anunnaki é a agenda do sistema, oposição controlada, para que vocês achem que vocês veem que nós humanos, a gente vem de alienígenas que vieram e misturaram seu material genético com macacos. Isso não é verdade, pessoal. Nós sabemos, através da Bíblia, o que se passou. E sim, tem evidências arqueológicas que comprovam a veracidade da Bíblia. Essa história de Ratanabá não é uma delas. Desculpa, pessoal, isso é ridículo e não tem nenhuma base em lugar nenhum para falar isso. Tem base para falar que essas cidades existiram no mundo inteiro, estavam conectadas? Sim, isso existe. Agora, falar que essa cidade foi a capital do mundo, a primeira capital do mundo, não tem nada vezes nada, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum que possa sequer dar a entender que isso possa ser verdade. É aquela ideia, né, que os alienígenas vieram mais superiores que nós, simples humanos, foram lá, criaram tudo e depois foram embora. E por que eles vendem essa teoria, essa narração pra vocês? Para que depois, quando chegarem os demônios, eles vão falar, olha só que bonitinho, esses aí são os murios que colonizaram todo mundo. Agora vamos todo mundo arrear as calças e servir esse povo supostamente mais avançado. Essa é a Débora, falando tanta baboseira assim. Qual estudo que ela faz, qual a pesquisa que ela faz, que conhecimento ela tem. Coitada, só falou contradições, falou da Bíblia, falou da fabricação do ser humano, falou da raça, da âmbito, que ela nem sabe o que ela está dizendo. Então, pelo visto, ela leu a Bíblia, só leu, mas não memorizou, não estudou, não soube interpretar. Parece o Rodrigo Silva, né? Se tivesse realmente vasculhado a Bíblia, ela sabia que a Bíblia mostra os pontos onde estão as cidades perdidas, principalmente em Ratanabá. Na Bíblia fala dos mares de água doce, onde Salomão, rei Salomão e rainha de Sabá vinham buscar leite e mel, ouro e prata, e nas duas montanhas, que é aqui no Brasil. Rio Solimões é a parte onde Salomão extraía o ouro, leite e mel. Rio das Amazonas é onde a rainha da Sabá, com toda a sua tribo,
realizava todas as suas festividades e oferendas entre aspas, para a parceria com o rei Salomão. Então, eles trabalharam muito, e além disso, eles tinham também a cidade de Ofir, a Carrim e a Cacor. E a bonequinha aí, a Belizura, sábia, né, não conseguiu nem falar, nem lembrar o nome dessas 3 cidades principais, as quais Dáquila e seus pesquisadores já encontrou a Ofir, a Carrim e a Cacor. Encontramos também na Amazônia, de acordo com a orientação bíblica e do nosso amigo Bill, um ponto onde os mercadores realizavam suas trocas, compras e vendas ali. Nós achamos um porto, que é quase no delta do Amazonas, que está esse porto de mercadores, e tem navios submersos ali, navios lá na rocha, navios entre as árvores lá, dos mercadores antigos, inclusive fenícios, sumérios, tem chineses, na época mais remota da Idade Média, aí nós temos os alemães, temos os franceses, holandeses, portugueses. Existe uma mescla de vários artefatos em uma espécie de um lixão ali no meio da Amazônia, onde era reunido tudo que não servia para nada, jogava ali e tal, e nós conseguimos registrar a identidade de cada civilização que ali realizava suas compras e vendas, né? Então, Débora Baboseira não encontrou nada na Bíblia sobre isso aí, tão estudiosa. Para mim ela é uma fanática religiosa, porque ela não sabe a diferença entre terra convexa e terra plana. Ela não sabe, não estudou, não pesquisou, então, e ainda quer se dizer terraplanista. Os terraplanistas devem estar envergonhados com a sabedoria dela, né? Porque ela não soube nem falar, nem mostrar o que realmente é terra plana. E a terra convexa, a única diferença da terra plana e convexa são na elevação dos morros, porque a planicidade das águas é a mesma coisa. E se você olhar de uma forma macro, você vai ver realmente a terra plana. Você não vai ver convexidade. Se você se aproxima dos continentes, você vai ver que eles se elevam 2, 3, 4, 5 mil metros, tá? Isso é terra, isso é a convexidade da Terra. Mas a inteligente aí não conseguiu explicar. As pessoas ficam preocupadas com os pesquisadores de Dáquila, ficam preocupados com as revelações, meia dúzia de pessoas, meia dúzia de parasitas na internet. Porque a grande maioria, a população, elas estão ganhando com isso. E elas sabem que Dáquila, nós estamos mostrando a realidade e está ajudando muitas pessoas a se livrarem das garras do sistema. O grupo Dáquila, todos associados, até os que estão chegando agora, já vem com uma nova consciência e nos ajudando realmente a melhorar a vida das pessoas, dos ribeirinhos, da periferia, dos indígenas, de associações, pessoas com deficiências especiais. Isso eles não falam, né? Eles não falam do trabalho social que os pesquisadores e associados de Dáquila no Brasil inteiro, no mundo inteiro fazem. Eles só ficam preocupados com o Bilu e com a sagrada frase busca e conhecimento. Nunca vai sair da memória de vocês essa frase. Busca e conhecimento. Nunca o ET Bilu vai sair da mente de vocês, até que ele apareça e fala, olha aqui, ó, eu, minha turma toda aqui, viemos ajudar vocês, já ajudamos vocês em tais e tais e tais épocas. Então, dona Débora, sei lá o quê, estuda bastante, cresça para você aparecer com dignidade, com nobreza, porque você simplesmente demonstrou um fracasso de intelectualidade, de pesquisa. Você só tem medo de perder seus assinantes, você tem medo de perder o dinheiro que você ganha do YouTube para ir mostrar Egito, para ir mostrar você passeando em algumas praias, algumas questões de arqueologia ou não aí, para se dizer sábia. Passa a informação correta, você se contradiz em tudo, você não sabe nada. Você precisa viver mais uns 300 anos para você aprender alguma coisa, principalmente sobre a Terra plana, principalmente sobre isso, tá? Você está parecendo mais o Sérgio Sacana, que só vive sentado ali comendo, bebendo, engordando, e não aprende as coisas, não vai buscar lá fora, não vai buscar a experiência, tá? Aprende, Débora Baboseira, sei lá, Débora, sei lá o quê, e primeiro lê a Bíblia mais umas 10 vezes, aprendendo interpretação de texto, para você saber realmente falar sobre o assunto. É isso Tem aí. mais alguém? Não, tem muita gente, mas vamos... nem vamos perder tempo com esse pessoal. Só para a gente não dar adianta, uma sapateada. não adianta. E vamos ao que interessa. Agora vamos ao conhecimento. Agora o que interessa, vamos lá. Você ia falar de uma Carol Capela, né? Então eu vi alguma coisa dela também que fica pé da vida com a descoberta e a revelação de Ratanabá, né?
Então, assim, são várias pessoas que realmente eu acho que não vale a pena continuar mesmo. Já dei uma resposta à altura, serve para todos que falam besteiras a nosso respeito, né? Agradeço muito, desde já, os participantes de DAC, os mais antigos que nos deram a base de sustentação. Agradeço muito mesmo, você daquele ano aí. Então, agradeço muito você, participante antigo, agradeço muito vocês que estão chegando agora com todo o gás, com toda a energia, e essa interação de veteranos com pessoas novas está abrindo novos horizontes e pegando velocidade, não só a velocidade de um carro, mas mais que um foguete, tá? Então, de antemão, Rafael, só agradecendo aqui a todas as pessoas que estão participando, que estão nos ajudando, assim, principalmente as campanhas que fizemos aí, tivemos muitas doações de roupas, sapatos, calçados para dar para repassar às outras pessoas. E o curioso que 97% das roupas e sapatos e material escolar doado por essas pessoas, tanto os veteranos quanto os novos, não foram roupas usadas, não foram materiais usados. Eles tiveram o capricho de ir lá na loja, comprar o material e entregar na embaladinha assim, ó, para fazer a doação. Nós ficamos muito orgulhosos disso aí, foi uma surpresa para nós. Então, de antemão, já agradeço muito as pessoas de DAC que estão nessa luta o tempo todo, e os novatos estão chegando agora também com uma cabeça maravilhosa, tá? E vamos lá agora ao que interessa, coisas boas, né? Vamos lá, vamos falar de Ratanabá. Depois de toda essa revelação, esse burburinho na internet, as pessoas falando, Dáquila continuou pesquisando, indo a campo, avançando no mapeamento da revelação e descoberta da cidade perdida na Amazônia, nem dando bola para o que esse pessoal fala. Hoje que a gente respondeu, mas vamos lá. Quais são as novidades de Ratanabá, além do que você já falou, né? E o que está por vir aí? Olha, tem coisas muito interessantes que a população vai adorar. São duas coisas. Nós estamos lançando, até através do BDM Digital aí, o Caça-Tesouro. Já isso em função das coisas sobre Ratanabá. Quem se lembra, um dos primeiros vídeos que eu falei que Ratanabá, o que existe lá, dá para deixar todos os brasileiros ricos, milionários, trilhargaço, e o que sobra ainda abastece o mundo inteiro. Quando eu falei isso, é verdade. Não estou brincando, eu não vim aqui dar a cara a tapa para falar uma besteira e uma asneira aí, não. Já estamos provando, já mostramos muitas moedas de ouro aí, encontradas nas periferias de Ratanabá, já encontramos alguns artefatos, já mostramos o que tem em Ratanabá, que muda a história, a origem da humanidade, que realmente vai ter que reescrever a história, não tem como. Não adianta se espernear, não adianta alguns profissionais, não adianta o MEC aí querer falar que não, vai mudar a história, não pode, vocês estão loucos. Não, nós somos loucos sim, loucos para mudar o mundo. Nós estamos loucos sim, loucos para mudar acabar com essa palhaçada que existe no sistema Terra, aprisionando e mentindo para as pessoas o tempo todo. E nós somos os prejudicados nessas mentiras até hoje, né? Então, Ratanabá oferece isso mesmo, não estava brincando. Ratanabá, o que existe só nesse ponto aí que você está mostrando na tela aí, que ficou conhecido como as quadras de Ratanabá, na região de Apiacás, é a parte mais insignificante de Ratanabá. É a parte que menos interessa para nós. Mas, como já tivemos experiência com isso no passado, nós resolvemos deixar essa daí como uma isca, para ver qual vai ser a reação deles. Se vão de novo esconder os artefatos, se vão levar, se vão vender, se vão fazer leilão no mercado negro aí de artefatos, né, mitológicos, de artefatos arqueológicos, ou se realmente vão ter mais responsabilidade para com a população brasileira e o mundo e mostrar o que realmente existe ali, tá? Se não vão ficar querendo leis e leis para impedir a pesquisa, tá? Eles podem criar lei e impedir, tentar impedir. Nós temos tudo filmado, registrado. Durante 1000 anos, nós estaremos mostrando Ratanabá. Não adianta querer impedir, não adianta querer falar que é mentira, que não vai parar. As informações já estão em diversos pontos do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falei que Ratanabá, do brasileiro bem de vida, financeiramente falando, principalmente na saúde, porque eu acabei de falar sobre o prolongamento da vida. Nós estudamos as escritas, nós tivemos acesso a coisas lá dentro, que todo geneticista, todo cientista gostaria de ter em mãos. Então, assim, já é um presente para o mundo. Então, Ratanabá, uma parte da sala do conhecimento, ela mostra tudo, ela mostra nosso sistema de vida, ela mostra como devemos nos alimentar, ela mostra como devemos ter qualquer tipo de procedimento emocional, intelectual, as atitudes,
as realidades paralelas, a percepção, o desenvolvimento do intelecto, da terceira visão, aquilo que a ciência fala que não existe. Existe sim, tanto é que estamos aqui. Existe sim que achamos Ratanabá. Por que os historiadores e arqueólogos do mundo inteiro não acharam? Porque eles não têm informação privilegiada. Nós tivemos informação privilegiada e estamos mostrando ao mundo. Ratanabá está aí, essa parte que você mostrou no vídeo é a mais insignificante. Que nós queremos ver o que o IFAM vai fazer, o que a FUNAI vai fazer, o que as nossas autoridades vão fazer em relação a Ratanabá. Se vai realmente distribuir de forma justa para os brasileiros, ou se vão querer esconder todos os artefatos de ouro e prata ali no bolso, vender. Isso aí é um alerta às autoridades, que nós não estamos brincando de descobrir cidade. Nós não viemos aqui para brincar de falar de evolução, de falar de didática, de falar de seres, Deus, nós viemos aqui para fazer o que tem que fazer. Cada ser humano tem um compromisso, e se eu sinto que esse é meu compromisso, eu estou fazendo. Doa a quem doer, eu estou fazendo, porque não estou prejudicando ninguém. Quem está se sentindo prejudicado são esses parasitas da internet aí, as quais já falamos o nome, e não deve ser mais mencionado, né, por conta de vibração negativa. E vamos converter tudo em positiva. Então, eu estou afirmando que Ratanabá deixa o mundo inteiro bem, financeiramente falando, e na saúde. Eu estou dizendo que Ratanabá, as informações, os artefatos, a relíquia, a riqueza, a história, a metrópole que tem ali, que existe ali, deixa todas as pessoas, assim, não dá nem para imaginar quanto dinheiro, falando de dinheiro, seria ali, porque é uma riqueza imensurável. As pessoas têm medo de que a população enriqueça e que vão ter tempo para pensar, porque enquanto você tem que trabalhar, tem que ser escravo do sistema, você não tem tempo para pensar e raciocinar, captar as mensagens que estão aí à disposição, as mensagens quânticas, né? As partículas em suspensões estão aí de graça, e poucas pessoas conseguem ter essa sincronicidade, receber essas mensagens ou interpretá-las. Por quê? Como diz Raul Seixas, estão muito ocupadas para pensar, e as mensagens que não chegam sem parar, ninguém pode notar, porque estão muito ocupados para pensar. Raul Seixas já dizia uma grande verdade. Quem sabe ele já foi orientado também pelo nosso amigo Bill, que da frase boa sem conhecimento, eu já tinha dito a ele isso aí também, né? Ele falou para muitos artistas que compuseram canções interessantes aí, principalmente no Brasil, frases específicas para serem eternizadas. Então, Ratanabá bota medo nas pessoas, em alguns. Ratanabá muda a origem do mundo. Será que o MEC, os historiadores do mundo, vai querer mudar seus livros de histórias e ciência e tudo? Vão ter que mudar, porque nós vamos mostrar querendo ou não. Não adianta, porque vai ser colocado a público, já está sendo, né? Já está sendo, então as pessoas já estão orientadas, gente, tá aqui o pacote de informações da descoberta até agora. Qualquer besteira que aconteça, solte do mundo. Mas assim, nem vamos esperar nada, nós já estamos lançando. E ninguém vai parar. Ninguém vai parar, só se acabar toda a comunicação da Terra. Mesmo assim, vamos de barco, vamos de navio, vamos voando de qualquer forma, vamos a pé, vamos de jegue, vamos de borboleta, passar as informações nos 4 cantos do mundo. Porque beneficia as pessoas, beneficia o Brasil. Gente, beneficia o Brasil, coloca o Brasil simplesmente no topo da história, no topo da descoberta humana, da origem humana, da questão arqueológica, no topo da antropologia, no topo da riqueza, no topo do controle, no topo da distribuição de informação. Agora, nossas lideranças políticas, sociais, religiosas, elas não querem isso para o Brasil, tá? Então teria que ser covarde mais. O povo brasileiro precisa de tudo isso, que é nosso. Ali não é um achado arqueológico, Rafael. Todo o pessoal que está assistindo ali, não é um achado arqueológico. Ali é uma herança deixada para nós. É uma herança deixada para quem habita o continente, falando até de nossos vizinhos aí, outros países. Porque Ratanabá é uma grande metrópole. Se eu falei que é maior que São Paulo, é porque eu conheço, eu já fui lá várias vezes, são 30 anos, não. Eu já pesquisava lá com meus pais, tá? Eu com 4, 6, 8, 10 anos já andava mata dentro aí. Então a pesquisa não começou há 30 anos, começou há mais ou menos 50, 60 anos. Não adianta falar que não existe, não, porque nós temos provas. Os ribeirinhos sabem disso, os índios sabem disso, os garimpeiros descobrem isso, pisam em cima de achado arqueológico todos os dias. Os madeireiros também, os seringueiros, quando vieram aqui para o Brasil, se depararam com as muralhas das cidades, com resquícios. Inclusive,
Eles até recuperaram algumas casas fabricadas em pedras para fazer habitações, como foi o Ford Príncipe da Beira lá em Costa Marques. Aí adaptaram ali para colocar alguns canhões, melhoraram algumas coberturas lá que tinham caído, para ficarem lá, e depois falaram que foram eles que construíram, o Ricardo Franco construiu. Tudo mentira. A história tem que ser mudada, tem que ser revista. Mentira. Quando o Ricardo Franco chegou aqui, já existiu o Ford, já existia esse Ford, não só ele, já são 2.555 Fords descobertos no mundo inteiro, com o mesmo formato, 5 estrelas. E as 5 estrelas também diz respeito ao símbolo do rei Salomão, para quem é religioso aí, né? Se a dona Débora não sabe sobre isso aí, agora absorveu uma informação que vai ajudá-la aí no futuro, né? E o seu Rodrigo Silva, o pastor aí de mentira também. Então, quer saber mais uma coisa? A questão bíblica está a maior parte aqui no Brasil. Não adianta buscar Israel, não adianta buscar nos Emirados, não adianta buscar lá fora, não. Tudo começou aqui. Pode chorar, pode se espernear, nós estamos provando, vamos mostrar para o mundo, tudo começou aqui. As montanhas que jorravam leite e mel aqui na Amazônia. Leite e mel é ouro e prata do rei Salomão, rainha de Sabá. A cidade de Ufira, Carrinha, Cacora é aqui. Esse triângulo que dominava todo o comércio, todo o mercado de especiarias, todo o mercado de produtos, de peixes, todo o alimento produzido. A Amazônia foi plantada. A Amazônia não é natural. Foi plantada ali depois, após algumas hecatombes, né? Foi necessário plantar a Amazônia. Os arqueólogos sabem da Terra Preta. Não tem somente a Terra Preta é só uma capa. Existe abaixo da Terra Preta a Terra Amarela. A Terra Amarela é mais preciosa ainda para tudo do que a Terra Preta. A arqueologia brasileira mundial não sabe disso. Nós sabemos disso, nós descobrimos. Então, Ratanabá, ela é a salvação? Não, ela é a solução. Ratanabá é a solução para todos os brasileiros, para toda a população. Não adianta se espernear, não adianta falar besteira, que a verdade está aí, está estampada, e vamos jogar à tona a cada dia. Assim, quem não gosta de Ratanabá, quem não gosta de Dáquila, vão ter que mudar do Brasil, porque eles vão cada dia mais ouvir falar sobre Ratanabá, vão se beneficiar das informações de Ratanabá, das coisas que a Ratanabá tem a oferecer, e já está oferecendo e favorecendo pessoas. Nós vamos lançar o Caça-Tesouro já em função de alguns benefícios para chegar até a população. Se em cada estado nós conseguimos ajudar uma família que seja, em relação ao Caça-Tesouro, já vamos ficar gratificados, já vamos esperar aliviados em relação a isso. Isso é um fato, é real. Então nós vamos lançar isso aí. Querendo ou não, já está programado, tanto as pessoas, as lideranças políticas, sociais, religiosas, também já estão sendo beneficiadas com tudo isso que nós estamos falando. Vocês entenderam? Além da pesquisa tecnológica, além do que nós descobrimos ali em Ratanabá 30 anos atrás, hoje nós estamos trocando informação com Dubai, com a Universidade de Abu Dhabi, lá nos Emirados. Vocês viram aí, nós colocamos nas mídias sociais todas aí, saiu no jornal, saiu nas mídias sociais dos Emirados também, da Europa, dos Estados Unidos. Tudo que nós estamos fazendo, o que Dáquila está fazendo, tecnologicamente lá nos Emirados. Por quê? Eles têm a cabeça mais aberta, eles não têm medo. Então o que tem que fazer? O bolo tem que ser distribuído para todas as pessoas. O bolo do aniversariante não é só para ele, é para ser presenteado para todo mundo, todas as pessoas. Então o Brasil, os brasileiros detêm a posse, os brasileiros detêm o controle, detêm o direito herdado dos Murios. Ratanabá é uma herança para nós. Não adianta a universidade vir com besteira de que é um sítio arqueológico, que não é não. Ratanabá não é da União, Ratanabá é dos brasileiros. Tá? Isso é muito antes, é a primeira cidade construída no planeta Terra. Então não adianta vir criando leis para cá e para lá, porque Ratanabá é do povo brasileiro. E o povo brasileiro vai ter o direito de ter sua dignidade e repassar, dividir esse bolo com outros amigos e outros países vizinhos. Vocês estão entendendo? É muito sério. Por esse motivo, a perseguição em Ratanabá, em relação a Ratanabá, é muito forte. Então, Rafael, o que nós estamos sofrendo como perseguição desses intelectuais rastejantes aí da internet, isso é o gabinete de guerra. Eu contrato pessoas para falar mal daquela pessoa porque ela está atrapalhando o meu negócio, ou vai atrapalhar meus planos. Então, o que está acontecendo na internet
é uma criação do gabinete de guerra por meia dúzia de pessoas que não querem que Ratanabá venha à tona, que não querem que as pessoas, que a população brasileira tenha os benefícios de direitos herdados pela raça Muril, pela civilização Muril. Então fizeram contra Dáquila um gabinete de guerra aí que não tem força nenhuma, que não tem expressão nenhuma. Esses caras aí estão pagando mico, estão pagando uma de narizinho vermelho de palhaço aí, criando situações besteiras aí para tentar comover, tentar mudar a opinião pública. Não vai mudar nada, não vai mudar nada. A palavra mágica é busque conhecimento. E o nome mágico é Bilu, ET Bilu, o cara que veio das estrelas para ajudar a humanidade. É isso aí, vão ter que engolir, querendo ou não. Já estão engolindo, vão ter que calar a boca, vão ter que ficar quietos, porque estão sendo beneficiados pelas informações, pelas ações de direcionamento das 49 raças, do ET Bilu, do Bill, dos irmãos dele, de toda a comunidade intergaláctica, vamos dizer assim. E esses ufólogos aí que falam besteira, que não sabem nem o que estão falando, da casuística aí, nos atacando, é porque morre de inveja, porque são uns coitadinhos rastejantes aí na Terra aí, preferem falar mal para ver se sobra uma migalha para eles aí, tá? Mas quem anda com a verdade não precisa de migalha. Quem tem vergonha na cara não precisa de migalha. Nós trabalhamos com a verdade, não com a mentira. Tudo que eu fiz até hoje, minha vida inteira, pode pesquisar, não tem safadeza, não tem mentira, não tem cachorrada. Por mais que tentaram aprontar, por mais que tentaram aprontar, mentir, fabricar coisas contra a minha pessoa, se deram mal, porque a verdade vem à tona. Ratanabá é uma relíquia para os brasileiros, e os brasileiros podem compartilhar isso para o mundo, que não vai faltar nada na sua mesa, nem no seu bolso. E além disso, nós temos a dádiva, o presente, deixada por eles para o nosso prolongamento da vida. A Ratanabá é a solução para o Brasil, é a solução para os brasileiros, é a solução para o mundo. Vocês acham que eles estão tão interessados na Amazônia por quê? Porque eles sabem que lá existe. Nós passamos a tecnologia LiDAR, que identifica, que é uma tecnologia de ponta, e outra tecnologia também, o GPR, nós passamos também uma tecnologia assim de ponta, o de melhor que temos hoje na arqueologia e outros setores mais. Então, nós não estamos brincando de ciência, nós estamos brincando de descobrir a casa do gato. Nós estamos brincando, não, nós estamos fazendo uma tarefa que sentimos que é um compromisso nosso. O sistema é muito covarde, é muito sacana e muito bem organizado. Então, gente, para se livrar do sistema, você vai ter que ser muito mais forte do que ele, vai ter que ter muito mais grana do que ele, vai ter que ter muito mais tempo de vida do que eles. Então, a solução está aí, eu estou passando a solução para vocês. Eu estou me beneficiando da solução. Agora você está, e você, esse inteligente aí que anda falando mal de nós, já está mandado a Ratanabá, falando mal da pesquisa, está se beneficiando também e ainda está falando mal de nós. Depois, nós vamos mostrar mais tecnologias, mais desenvolvimento com outras universidades aí pelo mundo, no Brasil. Por enquanto, divulgamos só Dubai, tá? Mas temos várias parcerias com desenvolvimento tecnológico, inclusive para proteção da vida de muitas pessoas, além da nossa mesmo, tá? Então, esse é o recadinho desse tema de Ratanabá aí para abertura, né? Porque brasileiro, assim, brasileiros e brasileiras, olha só, estou igual político, né? Respire aliviado, durmam tranquilo, porque está muito perto, está muito breve o nosso sossego, a nossa tranquilidade, tá? Dáquila, pesquisadores e quem está nos ajudando agora, quem está nos apoiando, não irão se arrepender, irão se beneficiar rapidamente e de uma maneira extraordinária com tudo que foi descoberto já em Ratanabá. Se parássemos hoje com a pesquisa de Ratanabá, o mundo já estaria bem, já ficaria bem. Se parássemos hoje de repassar informação, o que tem já disparado aí, a curto prazo, já vai deixar todas as pessoas tranquilas, não só no lado financeiro, mas do lado da saúde, do prolongamento da vida e principalmente na lucidez, tá? Então, Rafael, todo o pessoal que está assistindo aí, é uma verdade e uma realidade, e a solução em nossas mãos. E muitos falaram, né, Urandir, também relacionado aos Anunnaki, a história, que tudo começou do outro lado do mundo. Você falou que tudo começou aqui, e tivemos uma civilização, visitantes aqui também. Como é que os acadêmicos vão explicar essa descoberta de Dáquila, que nós vamos mostrar agora em primeira mão, e teve a liberação para isso, né? Vamos lá. Claro. O que é isso aqui, Vamos lá. Urandir? E os acadêmicos aí que relutam as descobertas. Bom, aí eu e a Fernanda Lima estivemos em novembro e dezembro do ano passado
em diversas partes da Amazônia brasileira, e dentro de algumas galerias, de algumas salas subterrâneas, de algumas cavernas, e até mesmo em paredões de algumas montanhas, encontramos diversos esqueletos gigantes, diversos crânios alongados, tanto na horizontal quanto na vertical. São pessoas que medem 4 metros, outros 8 metros e até 12 metros. Então, e agora? Eu quero ver os acadêmicos. Olha aí, ó. Olha aí. Então, gente, são vários crânios, vários esqueletos. Não mexemos, não botamos a mão ali, porque, segundo a exigência do IPHAN, as leis do IPHAN, se você tira uma folha daí, se você mexe no movimento, você é processado e preso. Então, fizemos a arqueologia interpretativa, está aí um dos crânios alongados, isso aí, pela proporção, era um cara de 8 metros, aí lembra os Néfilim da Bíblia, lembra os Anunnakis, lembra os gigantes, né? Então, imagina um homem hoje com 4 metros, já é uma aberração, imagina com 8, com 12 metros. Esse é o presente que nós temos aí para a população brasileira, para a arqueologia brasileira, para historiadores, para antropólogos, né? Realmente apreciarem esses achados, né? Mas vamos fazer tudo em comum parceria. Não adianta querer nos enganar que não vai acontecer mais isso, não. Tá aí, ó, os crânios alongados, só em uma região lá, tinham 9 galerias ou cavernas ou plataformas com alguns esqueletos, né, alguns em ordem, né, e outros nós vamos mostrar mais tarde, estamos mostrando hoje os crânios. São crânios alongados, com certeza de alguns Anunnakis, e tem outras raças. Se você puder voltar aí, a primeira imagem, é muito disforme, foge bastante da proporção de um humano, principalmente os esqueletos, né, o restante do corpo. Não podemos mexer, não podemos escavar, não podemos fazer limpeza, é uma outra etapa com autorização do IPHAN, que nós vamos... Tudo isso aqui vai ser apresentado para o IPHAN, nós não vamos esconder nada desses achados arqueológicos, mas não vamos falar onde é, enquanto não tivermos certeza de que o IPHAN serão brasileiros de verdade e que vão fazer a coisa certa, tá? Senão, não vamos ter acesso a isso. Aí é outro ângulo, tá? De outro crânio alongado. Gente, 70, 80 centímetros. É simplesmente fenomenal. É uma riqueza, é uma relíquia para a arqueologia e antropologia brasileira. Ou melhor, mundial. Agora, depois de mostrar muitas imagens, né, então muitos profissionais chegando até nós, falando assim, olha, realmente a gente não pode falar nada, mas estamos com vocês, não podemos dar cara a tapa, porque senão nós vamos perder nosso emprego, mas estamos com vocês. E eles até acabam aqui nos ajudando também com algumas outras informações, outros sítios arqueológicos muito interessantes, tá? Então, esses crânios alongados, parte deles, assim, parte dos que já temos na internet, foi encontrado no Peru. Tá? E não tinha encontrado nenhum aqui no Brasil. Olha só, gente, de primeira mão, relíquia de bandeja aí para todos nós brasileiros, aí, todos vocês profissionais, um achado histórico, assim, fenomenal, para reescrever a história, para rever a ciência, para rever nossos conceitos, para rever a origem da humanidade, sem ofender religião, crença, nada disso. Pelo contrário, só vem a somar. Por isso nós falamos no início, somos um grupo eclético, porque nós acreditamos sim em Deus, acreditamos em Cristo, em toda a história bíblica, mas de uma maneira muito mais acentuada do que as pessoas pensam, né? Muitos registros da arqueologia, da antropologia, das cidades perdidas, que agora foram encontradas, né? Estão ali na Bíblia, e alguns outros pergaminhos. Então, está aí a relíquia, está aí de bandeja para os profissionais apreciarem, e quem estiver conosco aí, quem estiver aberto à pesquisa, podemos passar as coordenadas e os pontos para que eles pesquisem também, poderão ir conosco lá, tá? Então, é muito, muito gratificante tê-los junto a essa descoberta fenomenal que está mudando o mundo. Não é que vai mudar, não, é que já está mudando o mundo. O pessoal está muito empolgado aqui no bate-papo, o pessoal está com cala-boca geral, né? Tá todo mundo aqui bem animado, 2.800 pessoas ao vivo agora, quase 3.000 pessoas. Ninguém dorme hoje, né? Pessoas. Parabéns, muito grato por elas estarem tendo paciência de estar nos assistindo, né? Muito obrigado mesmo. E Yura, esses Anunnakis, esses seres, eles acabaram morrendo nessa região? Será que foi por causa de algum evento mundial? Estavam em Ratanabá? Como é que é essa história?
nós encontramos resquício de uma onda de choque. Alguma coisa aconteceu no planeta, pode ter sido a Guerra dos Mundos, pode ter sido uma explosão, um meteoro, não sabemos. Ocorreu uma onda de choque que varreu principalmente a América do Sul e em outras partes do mundo também. E essa onda de choque, muito deu para perceber que pela posição e os pontos onde foram encontrados, às vezes dentro de Ratanabá, às vezes fora de Ratanabá, tem pessoas encontradas ali como se estivesse buscando socorro, como se estivesse saindo, fugindo de alguma coisa que estava prestes a acontecer. E acabou que não deu tempo. Principalmente esses aí, tem alguns pertences, né, junto com eles, que não tem, a tecnologia nossa hoje não vai fazer, nós vamos mostrar depois nas outras lives, né, um pouco de cada vez para ver se choca menos, né, os incrédulos. E essa onda de choque realmente ceifou a vida de muitas pessoas que procuraram os montes, né, para sobreviver, ou procuraram locais mais afastados de algumas regiões, né, para sobreviver. Depois sim, veio o dilúvio e fez o restante, né? Que não precisa nem dizer que todos já sabem, né? Então foram duas coisas muito fortes que realmente eliminou essas civilizações aí e acabaram sucumbindo, né? Talvez pelo próprio feito por eles mesmos. Fazendo o gancho com Ratanabá, o movimento se expandiu muito, né? Inclusive atraindo, né, muitas parcerias que Dáquila estabeleceu com as etnias indígenas, os povos originários. Fala um pouco desse movimento, assim, os próximos passos, né, nessa parceria e o apoio, né, que os indígenas estão dando, inclusive para as pesquisas de Ratanabá e juntos a Dáquila. Nós estamos mega satisfeitos com os ribeirinhos, garimpeiros, madeireiros, com os povos indígenas, porque todos eles estão nos ajudando e nós acabamos ajudando eles também. Tá? Eles dão dicas, eles ajudam na logística, eles ajudam em diversas situações. Muitos têm medo, porque o local é muito inóspito, mas tivemos ajuda e parceria entre todos eles. Eles propuseram a parceria, nós não fomos atrás. Pesquisa, eles querem o turismo, eles querem se desenvolver, eles querem tecnologia nas aldeias, para que realmente tenham uma vida mais digna, né? Então, Dáquila, os participantes de Dáquila estão fazendo a sua parte. Nós estamos contribuindo com o que nós podemos em relação à questão financeira, em relação a alimentos, roupas, produtos e principalmente ajudando eles a expandir a plantação, seus negócios, no caso da piscicultura, no caso a extração de castanhas, o extrativismo de forma organizada, que eles são muito bons nisso aí. Então, todas as aldeias que nos procuraram e aquelas a quem nós procuramos também, foi uma troca muito recíproca e ficamos muito satisfeitos. Inclusive, até mesmo na Venezuela, Bolívia, nessa divisa de fronteiras aí, eles precisam de muita ajuda. E a contribuição deles foi dar as dicas, o que vocês querem, por aqui, por esse rio, é mais fácil. Por essa montanha, vocês chegam mais rápido. Então, mas em troca, vocês podem trazer comida para nós, vocês podem trazer alimento para nós. Eles não pedem dinheiro, eles pedem alimentos, eles pedem produtos, eles pedem remédio. Principalmente nossos amigos da Venezuela, tá? Que estão ainda nas fronteiras. Então, e nós estamos fazendo isso à medida do possível. Eu agradeço realmente as pessoas que estão contribuindo bastante mesmo, e com isso nós estamos podendo dar um passo mais e promover uma ajuda. Então, até agora, ainda tem algumas lideranças de caciques do Chavantes aqui em Dáquila. Nós fizemos uma parceria, eles pediram monitoramento, uma parceria para monitorar as terras, são 325 mil hectares, mil alqueires, né? E são 23 aldeias. Eles pediram tecnologia, parceria, para fazerem o monitoramento das suas aldeias, suas terras, né? Contra diversas situações. Então, vai ser rádio, drones, câmeras de monitoramento, veículos, e toda a tecnologia para fazer o monitoramento à altura. Isso vai realmente ajudar, mostrar para o Brasil o que acontece dia a dia nas aldeias, tá? Porque ninguém sabe nada. As ONGs escondem tudo, eles abominam as ONGs, eles não querem as ONGs, eles não querem
e da terra, eles não querem passarada da terra, eles não querem WC, eles não querem ISA, eles não querem nada. Eles já sofreram demais e foram escravizados demais pelas ONGs. Eles não querem saber de ONGs lá. Eles pedem clemência, eles pedem ajuda, pelo amor de Deus, que ajudem os índios, que ajudem as aldeias, que ajudem as etnias. Pede para o povo brasileiro, para os empresários, para os políticos, para todos ajudarem eles. Eles não querem as ONGs, não querem nem FUNAI, sendo que alguns índios trabalham na FUNAI e acaba aqui facilitando as coisas ali para a sobrevivência deles. Mas quando chega em Brasília é barrado. Tudo que quando chega em Brasília é barrado, nada pode fazer. Nós vemos aí um vídeo da Sandra Calapalo, em que ela mostra aí que foi pedir uma ajuda para a abertura de uma estrada dentro da aldeia, das terras deles, e foi negado. Nós estamos vendo aí índio colocando aí que não pode pescar, que a FUNAI proibiu eles de pescar, que o IBAMA foi lá, prendeu vários índios lá porque pegou um peixe A, B ou C. Gente, eles vão comer o quê? Eles vão sobreviver do quê? Eles estão nas terras deles. Então nós não sabíamos dessa realidade. E nós não estamos aqui, DACA não está aqui, colocando os índios contra o sistema administrativo, social, político, não, nada disso. Nós estamos mostrando a realidade dos índios. E eles pediram ajuda para monitoramento. E depois disso nós colocamos algumas notícias na internet, e mais umas 2 etnias também pediu ajuda para monitoramento de suas terras. Não é para brigar com o fazendeiro, é simplesmente para o desenvolvimento dele, porque os fazendeiros sabem muito bem da alimentação dos índios, tá? Eles respeitam, então não tem essa de, invadindo terra, disso, aquilo lá. Lá para o Pará, a Puí, houve essas invasões aí, mas tudo programado por ONGs, tudo laranja, tudo mentira, tudo um teatro para adquirirem mais terras. Não acha que são os índios garimpeiros e fazendeiros brigando, não. São laranjas que ganham dinheiro da coroa britânica, de outras, vamos dizer assim, outras corporações, né, para realmente fazer isso na Amazônia. Então, o brasileiro precisa saber de tudo. Gente, simplesmente estamos sendo sucateados há anos, bem antes do descobrimento do Brasil. Então, nós estamos realmente contribuindo, fechamos a parceria aqui para ajudar a implantar tecnologia em suas aldeias para monitoramento e proteção das suas terras, dos seus animais, de suas plantações. Vai ter também estação meteorológica, vai ter sismo, vamos deixar bem equipado para que eles possam realmente ter total segurança e acompanhar a tecnologia como tal. Mas isso não quer dizer que vai acabar, que vai ser deletado os costumes, não. Não atrapalha nada o costume, suas crenças, tá? De maneira alguma, sua cultura, os artesanatos continuam a mesma coisa. Todo mundo precisa de um conforto, né? Já que hoje é possível. Isso não muda nada o estilo de vida deles, só melhora. Urandi, muitas pessoas estão perguntando sobre as pesquisas. Agora vamos mudar um pouco de assunto, né? A polêmica aqui. Afinal, a Terra convexa parou, vai ter a anomalia dos astros, as pesquisas sobre as outras terras, o Norte Maior. Muita gente está perguntando aqui. Não parou, não, de maneira alguma. A questão é que nós temos que esperar determinados ciclos da Terra, do sistema, para coletar evidências, comprovações. Por exemplo, em outubro agora vai ter uma eclipse total. Sol e Lua vai nos ajudar a complementar mais algumas lacunas em relação à anomalia dos astros, que é um complemento da Terra convexa. Então, a anomalia dos astros é simplesmente a continuação, a parte 2 da Terra convexa, porque nós falamos da parte de superfície, da planicidade das águas, tem até aquela física lá que falou um montão de besteiras, né? Mas ela mesma se contradiz, porque as águas, o comportamento físico das águas é o quê? Buscar nivelamento. Então, como é que as águas vão acompanhar uma bola? Então, não pararam não, nós estamos avançando, sim, que é um trabalho longo, é muito caro, cada viagem que você vai é um dinheiro absurdo, a logística. Nós não temos ajuda de governo, de corporações, nada disso. Somos independentes, fazemos nossa campanha, sobrou um dinheiro aqui para a campanha, vamos lá, sobrou um dinheiro aqui para fazer a pesquisa, vamos lá, e assim vai, porque a logística é muito cara, né?
Nós fizemos pesquisa até de polo a polo. Polo Sul, Polo Norte, e uma outra pessoa aqui no meio, né, do Equador, para registrar fenômenos que acontecem a cada 7 anos. Então, você imagina quanto tem que se esperar para você ter comprovação de que realmente não é aquilo que a ciência nos mostraram. Então, demora muito, né, alguns estudos. Mas já estamos na etapa final, em outubro, e depois teremos outra anomalia em fevereiro do próximo ano, que eu acredito que vamos fechar a última etapa da pesquisa da anomalia dos astros, que é a sequência da Terra convexa, a parte 2 da Terra convexa. Pode aguardar novidades aí, que as pessoas vão se surpreender com realmente o que vem por aí. E existe alguma informação que você queira passar sobre o Norte Maior, sobre o que existe em outras terras, os nossos vizinhos, a questão dos anéis? Bom, o Norte Maior é um novo continente, né? Um dos, não existe só ele, é um dos, nós mostramos um dos continentes que a ciência não mostra para nós. Mas eles sabem que existe, né? Mas não mostram. Por quê? É melhor manter a população num cativeiro do que eles enxergarem o que tem lá mais adiante. Que eles terão mais liberdade, eles sabem que terão mais com quem contar. Esses continentes conhecidos aqui por nós, ele já está praticamente selado o destino da humanidade dentro desse primeiro anel aí, esse anel de gelo, né? Então, nós descobrimos com o Norte Maior a passagem que acontece uma vez por ano entre o Norte Maior e nossos continentes aqui. E é por onde passavam os fenícios também. Então, só para poder a ciência saber que nós já sabemos também que os fenícios navegavam por essas águas do Norte Maior para os continentes aqui. E do Norte Maior existe a entrada onde, principalmente o Alcorão, as pessoas que seguem o Alcorão conhecem muito bem as comportas dos céus. O brasileiro também. As comportas dos céus, nós conseguimos identificar as passagens que facilita adentrar as terras mais altas. Então, a Terra Convexa não para por aí, não. Ela vai ter uns 10, 12 capítulos. Umas 10, 12 etapas aí, porque é simplesmente fenomenal. Nós estamos aqui nos menores continentes que existem no sistema Terra. Então, existem outros anéis aí, o pessoal fala, a Terra é planista, tá louco. Não estão loucos, não. Eles estão na busca, estão na pesquisa e tem essas comprovações. Agora, a ciência não quer mostrar a realidade porque é melhor manter o pessoal num cativeiro, achando que é o único patinho feio e que o tempo de vida é limitado, porque a ciência pode tirar proveito de outras situações, tá? Mas o Norte Maior nós apresentamos só ele porque ele dá acesso às comportas do lado norte. Quando vocês vêem na Bíblia, ou em alguns pergaminhos, e o vento norte soprou sobre a face da terra, é que abriram-se as comportas do vento norte, que abriram-se as comportas do norte, entendeu? É onde vem os anjos, onde vem os querubins, serafins, etc e tal. E no sul? O ciclo do sul está muito longe. Tem mais aí uns 40 anos para isso acontecer. Então, nós vamos buscar do norte, que é mais fácil, está um pouco mais distante para nós aqui no Brasil, mas vai ser mais fácil de adentrar e subir as terras mais altas, tá? Então, os Emirados, Israel, tal, todo esse grupo do Alcorão ou derivados, né, sabe que existia e que é mais fácil e é mais próxima, mas não sabe onde é. Com a Terra Convexa, nós mostramos o caminho onde é, para quem sabe entender, interpretar, já sabe quando e onde seguir para adentrar a essas comportas dos céus, né? Então, a Terra Convexa vai clarear, vai dar um norte para todo mundo, e os estudos não param. Agora, demora um pouco, porque os ciclos são gigantes, né? Nós estamos esperando esse ciclo lunar aí acontecer, e também nós estamos esperando o momento em que o Sol Negro vai botar o nariz no horizonte, por alguns minutos, que dá para ser visto do deserto de sal da Bolívia, e dá para ser visto aqui do nosso Nordeste brasileiro. Porto Seguro. De Porto Seguro dá para enxergar isso aí. Onde, por um acaso, o meu filho Urian teve a oportunidade de ver o Sol Negro pela primeira vez na vida dele, lá na praia de Porto Seguro, há uns 4 anos atrás.
Então, assim nós identificamos o ciclo, de onde pode ser visto, e quando que ele vai aparecer novamente. Hitler andava atrás do Sol Negro. Gengis Khan andava em busca do Sol Negro. A epopeia de Gilgamesh andava atrás do Sol Negro. Por quê? A indicação e toda a influência ali também traz o prolongamento da vida. Por isso que Gilgamesh queria a eternidade, procurava o Jardim do Éden, procurava a fonte da juventude, tá? Que não é bem o que eles pensavam, mas existe. Então, tudo é cíclico, e nós temos que ter paciência porque não tem como acelerar a natureza, né? Agora, puxando um pouco para a mitologia antiga, né, os povos antigos sempre apresentaram uma cosmologia, a Terra, justamente como apresentamos a Terra convexa, inclusive com outras terras, outros mundos, né? A mitologia nórdica, talvez do povo que veio lá do Norte Maior, fala dos 9 reinos, 9 mundos. Seriam os 9 anéis também? Existe uma correlação? E esse mundo que dizem que os deuses estão lá, o mundo das terras altas, Asgard, né, para os nórdicos, de onde o Thor veio, tem relação com toda essa história, Orandi? Total relação. As terras altas, a vibração é diferenciada, a densidade é diferente da nossa aqui. Então, para um ser humano comum chegar até lá, há necessidade de uma mega adaptação, porque a densidade é diferente. O MDPL, magnetismo, densidade, pressão e luz, é diferente dos continentes nossos aqui. Então, essa adaptação dura mais ou menos 3 vezes para um ser humano comum. Para o ser humano que tem uma atividade cerebral acima de 40 Hz, 40 ciclos por segundo, 15 dias será o bastante para essa adaptação. Então, por que os Emirados? Porque eles querem lançar o Messias através das águas. Por quê? O portão os composta do céu do lado norte é que possibilita a presença do Messias surgindo das águas, tá? Porque só de navio, o avião não vai, pode esquecer que não vai, tá? Então, só de navio realmente bem estruturado, para estruturar águas bravas, né? Pode chegar até lá, e só uma época do ano, só existe um mês do ano, outubro, mês de outubro, é que é possível você ir e voltar do lado norte aí desse continente. Por conta do último cataclismo, da última era glacial, acabou que modificando um pouco a geografia aí, gerando essa massa de gelo aí, que nos impede de ter essa facilidade de ir e vir. Mas antes, isso era possível, né? Antes da última era glacial, era possível comunicação por terra entre esses continentes, tá? E os outros também. Era conhecido as terras altas, que seria a terra da vida, quase a vida eterna, onde os deuses do Olimpo, né, 5.000 anos para eles era nada, era uma adolescência, né? Era 25.000, 35.000 anos. Isso é um fato real. Nós temos aí, né, mostramos aí o crânio dos Anunnakis, ou o crânio de outras civilizações que vieram desses continentes, né? Então, o medo de alguns aí na internet, de alguns estudiosos, é porque nós falamos de extraterrestre. Mas nós não estamos falando que os crânios alongados são de extraterrestres, são de vizinhos aí, de outros continentes. Agora eu não sei porque o medo desses caras na presença de extraterrestres na Terra, porque se todos são filhos de Deus, se o próprio Cristo não era da Terra, ele era um extraterrestre, porque ele fala, minha morada é em outro ponto, tá? Eu não sou da Terra, eu vim dos céus. Então, quer dizer, se não é da Terra, é um extraterrestre, não é isso? Então, as pessoas só têm que parar para tirar e interpretar as coisas de uma maneira sadia, e não bizarra, e não doentia, né? Mas é isso aí, tem muita novidade sim. Terra convexa, a anomalia dos astros vai realmente modificar mais ainda para melhor o entendimento nosso, espero que da humanidade, em relação a tudo o que está ocorrendo e que vai ocorrer, que é inevitável. A questão é buscar conhecimento, a palavra mágica, busque conhecimento. Nosso amigo Bill aí, para nossos coleguinhas que têm amargura do coração aí, o amigo Bilu, busque conhecimento, porque assim você não será um escravo ou um jumento, né? Então, ele sempre fala, brincando para nós assim, Orandir, busque conhecimento para não ser um escravo e um jumento, entendeu? Então, nossos parasitas da internet aí, eu já considero meio que assim,
entendeu? Porque são tapados. Sabe o cavalo que tem aquela tapa no olho assim, que não consegue ver nada? O nosso amigo documentarista abriu muitos olhos das pessoas desvendando, né, os mistérios, as mentiras desses caras aí, as falcatruas que a TV Band, que os outros programas do CQC fez aí, alterando imagens, né, para que o Bilu parecesse comigo, para que o Bilu parecesse com um ser humano comum aí, quebraram a cara, se ferraram. A análise dele foi muito precisa, calou a boca de todo mundo, tá? É um cara que merece, assim, condecorações infinitas aí, do universo, principalmente, porque ele desmantelou um plano vergonhoso de um setor da mídia aí que paga para fulano, né, fazer seus gabinetes de guerras aí e dar um programa de televisão para agradar o cara lá, ó, bem, acaba com o Dacho aí, que te damos um programa de televisão aí, no caso do Danilo Gentili, no caso de outros aí, né? Então, um bando de covarde. Então, mais uma vez, eu falo aí que o brasileiro, lá fora a ufologia é ciência, aqui no Brasil a ufologia é fanatismo, e que esses ditos ufólogos aí que querem se projetar falando mal dos outros, tenham clareza na mente, pureza no coração, que sejam verdadeiros e não mentirosos para passar a realidade, mas só vai passar a realidade se eles forem a campo pesquisar, senão vão continuar mentindo às pessoas só para fazer palestra, ganhar dinheiro vendendo livro ou revista, né? Então, infelizmente é isso o Brasil. Mas vamos mudar, vamos ajudar na mudança. Se nós conseguirmos mostrar a realidade para uma pessoa que seja, já ganhamos o dia, né? E assim está sendo. Vocês estão percebendo, gente, que está tudo interconectado. Todas as pesquisas, todas as descobertas, todas as tecnologias, todo o trabalho social, todas as parcerias, está tudo conectado na mesma frequência, o mesmo propósito, o mesmo plano de ação. Então, vocês que estão tendo entendimento, né, que não estão aí como os parasitas da internet, estão realmente abrindo a mente, discernimento, para ouvir, entender, ponderar, sem julgamentos, vocês estão aqui. 2.600 pessoas ao vivo, nesse horário. Estamos no meio da semana, muita gente trabalha amanhã, né, estamos ocupando aqui o tempo do Jurandir, comemorando essa live número 100. Né, então, é isso, gente. Parabéns para vocês que estão aqui, tendo entendimento, abrindo a mente para buscar cada vez mais conhecimento. Mas, assim, agradeço, são pessoas guerreiras que estão buscando a luz e propagando a luz para o mundo, né? E isso aí nos dá mais força, realmente, para continuar propagando as descobertas aí, tá? Por mais que alguns não queiram, né? Mas a maioria quer, a maioria precisa. E a última coisa, eu fecho aqui, Rafael, e todo o pessoal que está assistindo aí, nós falamos um pouquinho da questão bíblica aí, a descoberta de Ratanabá, as revelações próximas aí, todas as religiões, eu não vou nem falar das corporações, empresas e tal, todas as religiões, todos os religiosos de qualquer filosofia, de qualquer doutrina, serão beneficiados, irão aplaudir a próxima informação que nós vamos passar em relação a Ratanabá. Vamos ver direitinho, organizar toda a documentação, todo o relatório e te entregar para as pessoas que ajudam a divulgar, né? As informações preciosíssimas, né? Então, digo o seguinte, vai ser a vez de todos os religiosos e todas as religiões, principalmente do Brasil, eles ficarão maravilhados com as informações que nós iremos passar. Hoje eu dei uma pincelada sobre a Rainha de Sabá e o Rei Salomão. Então, no próximo encontro, próxima live, nós vamos relatar mais a fundo essa questão e, com certeza, vai beneficiar todas as religiões, sem exceção, tá? Então, um abraço aí para todas as pessoas que nos aguentaram, nos assistiram até agora, tá? E que ajude a propagar, que nos ajude nessa questão indígena, que nos ajude com os ribeirinhos, com os garipeiros, que é tudo muito mentira do que falam deles, tá? Querendo prejudicar a imagem deles, dos seringueiros, tudo isso, tá, gente? Então, não acredite no que é passado, não acredite nas informações que estão sendo passadas aí, tá? Porque a história é outra, a verdade é outra, e o brasileiro realmente merece sua dignidade e não ser escravo do mundo lá fora. Feito, um abração a todos, até breve. Obrigado, Jurandir. Obrigado, pessoal, pela presença. Mais uma vez, essa live espetacular, como sempre, né? E eu queria agradecer, né, comemorando aqui a 100ª live Conversas. As lives Conversas geralmente são perguntas e respostas ao vivo, né? Um pinga-fogo, assim.
e chegamos na live número 100. Nós vamos continuar, o compromisso continua. Eu, particularmente, venho nessa jornada, nesse direcionamento, né, de propagação, aprendendo com vocês, com todos, em Dáquila, estabelecendo as parcerias, seguindo o que foi orientado desde o princípio, né? E vamos aprendendo com os erros, com os acertos, e é isso. Eu queria fechar a live de hoje, né, com esse agradecimento especial ao Urandir pelo apoio, a todos de Dáquila que estão assistindo, todos os orientadores, todos os parceiros, todos os antigos associados, os novos que estão chegando, todos vocês que estão aí prestigiando e dando força e somando a energia com a gente. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Urandir. E vamos juntos nessa parceria, sempre em busca do conhecimento e unificando as verdades ocultas. Bora sacudir o mundo, todos juntos. Estamos chegando na fenda. Cuidado aí. Bah. Aí, todas. 3. Deixa do jeito que tá. Porque, IFAM, né? Infelizmente, gente, estamos aqui, não podemos mover uma folha, né? Sei lá, IFAM Olha isso. nos incrimina, vai dizer que é crime se mexer em alguma coisa dessa natureza. E isso aqui parece que caiu, olha o paredão aqui, ó, parece que caiu a paredinha. Então uma fenda, olha aqui, tem objetos ali. Aqui. Uma esfera. Não pode mexer, né? O IFAM nosso acaba aqui incriminando qualquer pessoa que mexa em artefatos. Aqui, ó, tem mais uma coisa aqui, ó.